Amigos do esporte, muito boa noite. Está no ar Esporte na TV, o nosso encontro diário. A partir de agora vamos falar em esporte, que você faz sempre aqui de segunda a sextas-feiras, a partir das 19 horas e 30 minutos pela Vale TV. É o Esporte na TV. Quinta-feira é o dia da velocidade, né? Mas o nosso piloto, os caras estão dizendo que ele tá mais para jockey do que para piloto de Fórmula 1, né? Ou pelo tamanhozinho dele. E hoje pediu uma folga o rapaz, né? O cara foi lá na Argentina acompanhar uma prova e aí já pediu folga. O homem vai fazer prova internacional, já acontece isso, né? Mas que bom, porque nós queremos trazer um outro profissional de uma outra área que tem feito um trabalho muito bom aqui. Eu me lembro a primeira vez que ele veio no programa, não sei se ele vai lembrar ou não, se ele é bom de memória, ele era técnico do 15 de novembro de Campo Bom, eu acho que era da equipe profissional, né? E depois ele veio várias vezes aqui também, principalmente em sexta-feira, quando o Daniel está por aí. E hoje estou trazendo aí o Edinho da Rosa, né? Como é conhecido, técnico da Sub-17 do Esporte Clube Novo Hamburgo, que tem feito um trabalho de base muito bom e já é reconhecido, né, no estado esse trabalho, e aí a valorização até com o título de campeão gaúcho e que acaba valorizando também as categorias de base. Boa noite, Edinho, a satisfação recebê-lo mais uma vez no nosso Esporte na TV. Boa noite, seu Valdir, boa noite a todos os telespectadores. A gente fica sempre feliz, né, de estar de volta aqui, principalmente para falar sobre futebol, que é uma coisa que a gente gosta bastante. Será que eu estou bem de memória? Você, a primeira vez que veio aqui, era técnico do 15 de novembro de Campo Bom? Olha, eu acredito que sim. O senhor me surpreendeu agora com a memória. A gente, são tantos clubes, né? Faz tempo também, mas a gente tive essa passagem lá no ano de 2014, se não me engano. Tive a oportunidade de trabalhar no juvenil, na sub-20 e depois no profissional também, durante a Copinha. Assumi a equipe durante alguns jogos. Muito bem. E agora está fazendo um trabalho aí na categoria de base no Novo Hamburgo, que é o Sub-17. Sub-17 já está preparando ali, muitas vezes, para o Sub-20, daqui a um pouquinho já está no profissional, que o Novo Hamburgo tem aproveitado alguns meninos. E eu pergunto para o Edinho, que bom que tem lá o Preto, que é um camarada com um vasto conhecimento, passou por vários clubes, com muitos treinadores, quer dizer, aprendeu muito, e aí ele veio para aprender com vocês e também com a experiência que ele tem, passar para vocês, e aí eu acho que fica melhor, até para que depois esses jovens dessas categorias de base possam ser aproveitados no time de cima. Com certeza, o Preto, falar do Preto é meio redundante, né, das qualidades do Preto, né, uma pessoa como atleta muito acima da média, como pessoa também, um cara extremamente do bem, agrega muito ao trabalho, é um cara muito inteligente também, consegue rapidamente já entendeu as questões da categoria de base, como as coisas funcionam, no trato com os atletas, com os pais, com as famílias. Então ele tem agregado bastante, nos ajuda muito no aconselhamento, dividindo também algumas questões táticas da equipe, a gente consegue se aconselhar com ele e é uma pessoa extremamente do bem. A gente espera também que com a presença dele na categoria de base e por todo o conhecimento que ele tem, esses meninos tenham um aproveitamento a médio e longo prazo aí na equipe profissional do Novo Hamburgo, porque esse é o propósito do nosso trabalho, né? Quem trabalha com base tem como objetivo formatar o atleta não somente na parte técnica e tática, mas também psicologicamente, para que quando houver uma oportunidade na categoria profissional, né, ele já esteja preparado, ambientado com as questões de futebol e pronto para aproveitar bem as oportunidades. Vamos falar um pouquinho, antes de a gente entrar na área do futebol mesmo, do seu trabalho, vamos falar um pouquinho do Edinho. O nome é Edinho apelido? Edinho apelido, né? Meu nome é Edson Fábio da Rosa. Edson Fábio da Rosa. Então, Edinho da Rosa, né? Me fala um pouquinho do Edinho, do Edson.
como ele surgiu para o futebol como treinador, se ele já jogou, não jogou, da onde ele é, da onde ele veio, o que ele pretende, né? Até para que os próprios pais possam saber, por exemplo, a capacidade de com quem eles estão também compartilhando, né? Tá certo, exatamente. Meu nome é Edson, né? Eu tenho 37 anos, sou natural aqui de Novo Hamburgo, né? Fui atleta profissional, né? Joguei até os meus 24 anos, parei, me mudei novamente para Belo Horizonte, morei em Belo Horizonte 9 anos da minha vida, fiz educação física lá e a partir dali, então, acho que do ano de 2004, né? Antes disso já fazia algumas participações, né? Em escolinhas, no tempo que eu tinha vago do clube, eu sempre trabalhei. Mas a partir de 2004, em definitivo, em comissões técnicas, em clube, tive a oportunidade de trabalhar em todas as regiões do Brasil já. Graças a Deus o futebol me levou para times no Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul, em todas as regiões do Brasil. Eu já trabalhei em pelo menos um clube profissional. Essa foi uma experiência muito boa, que eu acredito que me dá base hoje para administrar bem o meu trabalho. Eu venho de uma base, assim, a minha origem é a categoria de base, mas como todo profissional, sonho também em ter oportunidade na equipe de cima. Tive uma experiência, né, como tu disseste, na equipe do 15 de novembro, retornei para a categoria de base, mas tenho como objetivo trabalhar com profissional. Tive a oportunidade também de disputar 2 Copas São Paulo, que são o campeonato número 1, né, na categoria sub-20 no Brasil. Tive a oportunidade de participar de 2 edições, uma delas com uma campanha de a gente ter conseguido ficar entre as 16 melhores equipes do Brasil. Revelamos atletas que até hoje estão aí no cenário nacional, ajudamos, né, na revelação desses atletas. E esse é o Edinho, né, um cara que... Como profissional, você jogou futebol como profissional? Joguei. Dá uns times aí que você participou. Eu joguei pouco, né, seu Valdir? Eu joguei apenas até os 24 anos, então a minha base foi feita toda em Minas, né? Então foram praticamente 2 clubes, o Vila Nova de Nova Lima, né, em Minas Gerais, e depois fui para o Tocantins. Joguei no Colinas do Tocantins, lá no norte do Brasil. Tá. E aí, então, e você falou, já é formado em educação física. Sim. Teu curso, formação, 3º grau, sim. Formado em educação física. Isso. Muito bem. E aí, lógico, nessas categorias. Você disse quais as equipes você dirigiu na Copa São Paulo? A Copa São Paulo eu tive em 2 edições com o mesmo clube, né? O Rondonópolis Esporte Clube. Rondonópolis é de Mato Grosso? É do interior do Mato Grosso. Terra de bastante gaúchos? Isso, muitos gaúchos. Uma cidade maravilhosa, muito parecida com Novo Hamburgo. Eu acredito que deva ter ali 300 mil, um pouquinho mais, 300 mil habitantes na cidade. Muito parecida com a nossa, uma cidade excelente. E tive 2 oportunidades ali. E foi muito bom. No ano de 2012 e no ano de 2014 eu estive lá com a equipe do Rondonópolis. Lembra de algum dos jogadores que participaram dessa campanha e de repente estouraram no futebol brasileiro? Assim? A gente tem alguns atletas que participaram em Série C de brasileiro, Série B de brasileiro. E a gente tem o mais famoso deles, né, que é o Valdívia, que foi meu atleta lá na edição de 2012. Valdívia, hoje jogador do Atlético Mineiro. Isso, ele foi o artilheiro da Copa São Paulo nessa edição de 2012, com 8 gols. Eu era o treinador dele lá na taça. Trabalhei com eles 3 meses antes da viagem, né? Cheguei lá em setembro aproximadamente, final de setembro e início de outubro. Fiz toda a preparação para a taça e viajamos em janeiro. Tivemos excelente participação. A equipe do Mato Grosso nunca havia passado da primeira fase da Copa São Paulo e aquele ano nós fomos até o 2º mata-mata, ficando entre as 16 melhores equipes. E o Valdívia foi o artilheiro e posteriormente veio aqui para a equipe do Internacional. O Internacional já foi campeão, eu não sei se 2 ou 3 vezes, essa Copa São Paulo. Sim, o Grêmio. E o Grêmio, o maior, onde ele chegou mais perto foi no vice-campeão, né? Quando ele perdeu para a Portuguesa por 4-0 na decisão. Naquele time tinha o Derlei, tinha o Juliano Junqueira aqui, que infelizmente no jogo da decisão não jogou, estava machucado. E aí outros jogadores, eu acho que não me lembro, mas me lembro que o Grêmio foi então o mais perto do título, foi essa decisão, e a Portuguesa revelou nessa competição o jogador Denner,
que depois veio para o Grêmio, né? Sim. E pintava muito, todo mundo falava muito que seria o sucessor de Pelé, um grande jogador, mas acabou se acidentando e morrendo num acidente, né? Muito jovem, que foi lamentável isso aí. Assim como o Internacional também tinha um jovem, Michael Librelato, que era de Santa Catarina, de Criciúma, acabou também se acidentando e morrendo num acidente automobilístico. Também era um jogador de grande futuro. Eu me lembro isso porque na época eu era o repórter, né, de rádio, e aí tu fazia o dia a dia, tu estava lá no dia a dia hoje. Até eu tenho visto aí, isso muitas as pessoas não sabem, que hoje o Rio Grande do Sul trabalha com uma liminar que a SEG, a Associação Gaúcha dos Cronistas, conseguiu para que os repórteres possam trabalhar. Porque a CBF, a Globo, comprou os direitos transmitidos, não querem mais repórter, eles querem uma imagem limpa. E por isso já não tem mais, tem local para ter entrevista, uma série de coisas que o pessoal não sabe aí, mas que o dia que o repórter não puder fazer, vai ter muita gente desempregada, né? E aí a gente vê as falcatruas que tem. Eu quero ver quando entrar no futebol. Hoje prenderam o Guzman, né? E aí já foram ver lá que o homem tem bens pela Suíça e fora do país, já estava bem plantado os bens dele lá, e que o pessoal ficou meio assim de como já conseguiu arrumar um patrimônio tão grande e tão rápido em pouco tempo, né? Então, no futebol, uma hora dessa vai começar a aparecer isso aí. Aqui, quem trabalha no interior ainda não tem problema, pode trabalhar, mas o rádio, eu sou um cara que vem do rádio, eu, se puder assistir um jogo de futebol na TV, e se eu puder botar o som do rádio, eu boto o som do rádio, né? Infelizmente o rádio muitas vezes hoje é mais rápido do que o som da TV, que vai no satélite, volta, dá um delay de quase 1 minuto, quer dizer, o jogo já deu 2 gols e ainda não deu na televisão, e os caras ficam loucos. Mas isso acontece, o desabafo que eu fiz aqui, um cara que começou no rádio aí há 40 anos atrás, né? Mas, e aí o trabalho, o seu do Novo Hamburgo, tu tá um bom tempo no Novo Hamburgo. Eu cheguei esse ano. Já está criando o limo, né? Isso é bom, isso é bom, né? É bom. Eu, na verdade, cheguei esse ano no clube, né? Mas o projeto do clube é bastante interessante, né? Essa nova formatação, né? Onde a escolinha acabou assumindo, a escola anilada acabou assumindo a categoria sub-17, sub-20. Ganhou uma estabilidade muito boa para poder trabalhar, para poder desenvolver o trabalho. E a gente sabe que todo profissional de futebol acaba pedindo o tempo, justamente algo que normalmente a gente não tem, mas a gente acaba pedindo sempre, defendendo a estadia, a maior permanência dos profissionais nos clubes para que o trabalho possa ser desenvolvido. Muitas vezes tu passa por equipes onde tu fica 3 a 4 meses, que é o tempo que tu leva muitas vezes para conhecer o teu grupo e saber das potencialidades que eles têm. No futebol profissional brasileiro tá assim, né? Muito mais fácil, o pessoal acaba. E eu vou dizer assim, isso é no clube dos 20 principais clubes do país, né? Na Série A aí, que eu acho que só uns 4 ou 5 não mudaram ainda de técnico. O resto tem uns que já estão no 3º, 4º técnico. Isso é muito complicado. Mas o que não é complicado aqui, né, Pedro? É os nossos apoiadores culturais. Por isso nós vamos dar uma mensagem dele, depois voltando a falar com o Edinho, e agora entrando então na equipe dele, no trabalho dele, no que eles estão fazendo lá e como ele está vendo ali na frente. Tu veio para dizer alguma coisa e eu não te perguntar, tu fica bem à vontade tá jóia. Dizer porque daqui a pouquinho a gente não pergunta, a gente não combinou nada, né? Sim. O Daniel me salva de vai no teu programa, eu hoje tarde, ele me mandou aqui assim, vai. Sim. Ele disse assim, vou. Porque o Novo Hamburgo, cara, eu queria dar um dia pro Novo Hamburgo. Sim. Aí o vice de marketing, então vamos fazer um painel. Não, o programa é Esporte na TV, só que o dia vai ser. É que nem eu faço com a natação, sempre a primeira segunda-feira do mês. A natação. A natação vem o pessoal da natação, ele já sabe que é o espaço deles.
Estrada dos Atletas, eu queria fazer Novo Hamburgo. Não, mas daí não dá. Cara, Novo Hamburgo tem as escolinhas, Novo Hamburgo tem as...